A execução da desobediência mental não é algo tão simples. Por que que não é tão simples, Germano? Porque a gente vai entrar em conflito sobre toda a circuitaria, toda a artimanha que atualmente coloca todos os dias. Então, uma coisa que você tem que fazer logo nos primeiros passos, que é super difícil, eu sei que já vai chegar para você a ideia de eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sei se isso é válido, vai vir todas essas dúvidas. Mas seria estranho se não viesse essas dúvidas, correto? Mas se está vindo essas dúvidas, é sinal que algo não quer que você execute esse novo programa de forma consciente. Mesmo que nesse primeiro passo você comece a fazer a execução da desobediência mental não utilizando o piloto automático, a circuitaria que faz o levante do piloto automático, mas você começa a enganar o seu cérebro para daí então essas informações que você vai construir hoje se tornem automáticas amanhã. Eu quero ser mais claro com você sobre esse ponto. O primeiro ponto a ser executado é estar consciente dos seus pensamentos e ações e emoções. E por que que eu tenho que ficar consciente dos meus pensamentos e das minhas emoções, Germano? Porque, todavia, se eu estou mergulhado em uma vivência de só sofrimento, de manhã, à tarde e à noite, e eu só produzo esse tipo de pensamento, eu só produzo esse tipo de bioquímica que traz esse sofrimento, eu só fico diante de notícias de tragédia, de músicas que me deixam mais para baixo, eu me alimento de uma forma não adequada, onde isso estimula mais ainda tanto o meu intestino como o cérebro, e assim eu consigo sempre estar nesse nível mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo. Então, por que que é tão importante eu estar consciente nesse primeiro momento para fazer a desobediência mental? Porque a partir do momento que você começa a fazer a análise, se o mês passado eu pensei isso, pensei isso, pensei isso, pensei isso, eu senti assim, eu senti assim, eu senti assim, aí você diz, nossa, tudo é negativo. Nessa lista de pensamentos e ações não tem nada positivo. Eu te pergunto, se você analisou a sua lista e não viu nada positivo, você acha que você vai se encontrar onde? Você está indo, essa rota está te levando para onde? Seja sincero e me diga. Nós não precisamos nem entrar mais a fundo sobre a questão da desobediência mental, mas hoje, nesse exato momento, os pensamentos e ações e os comportamentos estão te levando para qual via? Para mais sofrimento ou para a solução do problema? Me diga aí, escreva aqui embaixo, eu quero saber. Anotar é o segundo passo. Primeiro você tem que estar consciente. Eu sei, vou repetir, eu sei que a sua mente vai colocar inúmeras coisas. É que não pode, né? Que é difícil, só você conseguiu, outra pessoa não consegue. Ela vai falar isso. Mesmo dentro dessa situação, você tem que se encontrar. Em algum momento, ela vai descansar um pouco, ela vai dar uma brecha. E é nessa brecha que você tem que entrar. Entrou, já começa a fazer o mapeamento. O que é que eu posso fazer? Quais são os pensamentos que eu não posso mais ficar repetindo? Porque se você ficar nessa via de repetição de pensamentos e sentindo as mesmas emoções que já está no seu piloto automático, não tem por que pensar e melhora, porque você está produzindo mais do mesmo. Assim, eu não consigo encontrar nenhuma via para te dizer, olha, você não está conseguindo colocar nenhum tijolo diferente desse que você já construiu. A casa que você está subindo é idêntica à que você está preso. Então você precisa de novos tijolos, de nova argamassa, de novo tudo. Porque se não tiver um novo jeito de construir, de sentir, de ver as coisas, você está só produzindo mais do mesmo. Tá, Germano? E a duração disso? Por quanto tempo eu tenho que fazer essa desobediência mental? Esquece tempo. O tempo que vai levar para você não foi o mesmo tempo para mim.
ou tempo para a pessoa A, para a pessoa B, para a pessoa C, para a pessoa D. Cada um tem o seu jeito de ver as coisas, de sentir as coisas, de fazer as coisas. Então, para mim, demorou o tempo X, mas isso não quer dizer que para você vá ser da mesma forma. Um outro ponto que eu tenho que ser bem claro para você, eu não estou te oferecendo transformação ou cura. Eu estou apenas tirando você de uma situação que gera sofrimento todos os dias e quero te colocar numa situação onde você tente ficar um pouco mais calmo, que as situações possam vir e você já consiga, de certa forma, manipular a situação. Certo? Em nenhum momento eu estou prometendo cura ou transformação, mesmo que essa ação da desobediência mental junto a outros pontos pode sim te favorecer um pouco, te dar uma condição melhor de você ficar mais calmo até no futuro, onde você mesmo pode ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que não está funcionando precisa trocar para coisas que possam melhorar o seu estado e assim vai. Durante esse tempo, evite confrontos diretos com a sua mente. Nos primeiras semanas, nos primeiros meses, não adianta você bater de frente, porque ela ainda é a rainha da situação. Ah, Germano, então eu não vou fazer, não vou executar esse programa porque eu queria já ficar bom. Com 3 dias, porque tem uma festa tal dia, eu queria ir. Ah, Germano, eu queria ir. Pensei que com 2 dias, uma semana, eu já estava tudo normal. E eu queria estar realmente dentro dessa situação, feliz, radiante, justamente para mim ir ao aniversário que várias pessoas vão. É sério isso? Sério mesmo? Que vocês querem executar isso em um modo instantâneo? Pois não existe isso, amigo. Não existe. Uma das coisas que eu realmente tive muito trabalho para aprender foi realmente, esquecer o tempo. Não me interessava quando é que ia acontecer. E tem um outro detalhe para eu te passar. Eu não sabia que estava funcionando. O nível de sofrimento era tão grande que eu não sabia que amanhã ou depois, ou um mês, ou um ano, 2 anos, 3 anos, ia funcionar. O que eu sabia é que todos os dias fazendo uma coisa diferente, utilizando assim a neuroplasticidade do meu cérebro, eu sabia que alguma coisa tinha que sair dali. Eu não sabia o que era, só sabia que a execução desses programas junto a outros ia acontecer algo diferente no meu campo, na minha vida, naquilo que eu estava sentindo, naquilo que eu estava vivendo. A certeza era tão grande que eu não me preocupei. Quando era o tempo, eu quis nem saber. Teve um momento que nem mais falava em cura. Eu só queria era executar todos os dias, assim que eu abria os olhos e assim que eu deitava para dormir. Mesmo a mente dizendo que eu não ia conseguir, que aquilo não estava dando resultado, que eu não estava indo para nenhum canto, e passava o primeiro mês e passava o segundo mês e eu ali sozinho, sem ajuda de ninguém, mas fiquei naquela trincheira sozinho e coloquei na cabeça, tem que sair alguma coisa de positivo a isso que eu estou fazendo, porque não tem como eu modificar, mesmo que não seja ainda dentro da minha circuitaria do piloto automático, mas pela insistência de dizer que eu vou fazer, eu estou conseguindo, é assim, eu estou positivo, eu vou conseguir, sempre era assim, porque se eu baixasse esse nível, a mente entrava e dominava a situação. E se a mente entrou e dominou, o trabalho que eu fiz ontem e hoje era perdido. Tinha que começar tudo de novo. E começava de novo. E começava de novo. Começava. Até uma hora que essa persistência começou a surgir algumas coisinhas interessantes. A modificação de uma coisinha que eu fui percebendo e assim vai. Introduzindo novos passos, introduzindo outras coisas, até o momento onde eu disse assim, eu acho que agora eu posso bater de frente com a minha mente. Porque o poder dela baixou um pouquinho. E agora é a minha vez. E fui. E assim foi todo um processo, até a própria saída. Um outro ponto que eu quero te deixar bem ciente é que se você não aguenta fazer uma atividade física de uma caminhada, uma atividade física mesmo puxando ferro, ou mesmo o ciclismo ali, você tem que encontrar alguma via para cansar a sua mente. E por que eu falo isso? Que você tem que dar uma cansada na sua mente? Porque a partir do momento que você cansa a sua mente,
fica mais fácil de você baixar o nível de pensamento, a atividade de pensamento, e você pode conscientemente começar a implantar algumas coisas. Vou dar um exemplo mais claro. Nas primeiras vezes que eu entrava que eu queria meditar, sentar e tentar silenciar os pensamentos que vinham à minha cabeça. Eu não conseguia, porque a atividade era tão rápida, não tinha como. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer alguma atividade. Eu ia para um local ou muito aberto para correr mesmo, e ficar realmente muito cansado, ou então puxar ferro, até o ponto que eu sentia que eu poderia já sentar e relaxar. E qual é o ponto importante dessa atividade, Germano? Por que você está me pedindo para fazer atividade física para cansar a minha mente? Porque a partir do momento que eu canso a minha mente e vou fazer uma atividade que eu preciso sobrepor aquilo que está de negativo aqui, conscientemente eu posso colocar uma camada positiva por cima. Eu já posso fazer uma construção. A mente diz: você é um fracassado, você é uma fracassada, tudo dá errado para a sua vida, tá uma merda a sua vida. Você coloca por cima: eu sou superior. Tudo que a minha mente diz, eu estou positivo. Minha mente aqui brigando, e você: eu estou positivo. E sabe por que você consegue fazer isso? Ela gritando assim: porque você cansou a sua mente. De um lado, você está aqui porque você cansou. Porque se você não tivesse cansado, a sua ação não chegava nem aqui. Você pode prestar atenção que quando você está no momento de crise, você não consegue fazer nada a não ser se render, ficar ali no chão chorando, e assim vai. Então é necessário cansar a mente para daí então você sobrepor e começar a fazer o que nós estamos falando aqui sobre a questão da desobediência mental. Então, no meio do processo, quando você já estiver a fazer todas essas mudanças, quando o seu próprio bem-estar começar a subir devagarinho, não é uma coisa, um fogo de artifício. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não é assim. Modificações são pequenas. E outro ponto, são passos pequenos que juntando dá uma dimensão boa, vai dar uma dimensão agradável. Quando a mente começar a entender o que você está fazendo, já vai ser tarde. Ela não vai conseguir barrar algumas coisas que já estão há muito tempo já sendo feitas, que já entraram até dentro do seu piloto automático. A desobediência mental precisa ser vista, executada. Quando você começar a ver os primeiros passos dessa situação, é necessário introduzir outros pequenos passos, que eu chamei de protocolo. Então, eu percebi que na introdução da desobediência mental, eu passei tanto tempo para executar e começar a entender melhor o processo de domínio da minha mente. Quando eu vi que a desobediência mental já estava conseguindo sobrepor, através do outro ponto que eu te falei, cansar a mente, então fazer a sobreposição, começar a fazer afirmações positivas, e fazer a primeira semana, e fazer a segunda semana, e sem resultado, 1 mês sem resultado, 2 meses sem resultado, mas estava ali. Não interessa, certo? Então, na hora que eu vi os primeiros passos, eu já conseguia, no momento de crise, eu já conseguia ficar um pouco mais calmo. Eu tinha diminuído até o tempo da crise. Eu já estava conseguindo pensar no momento da crise, coisa que não acontecia comigo no início. Então, todo esse levante de observação que você começa a fazer no início da desobediência mental, ele se une, todos esses pequenos passos que eu já te dei aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a associação que pode ser feita até o momento onde você consegue desenvolver o seu próprio protocolo. É possível. Caso você não consiga desenvolver o seu próprio protocolo, eu vou passar o meu protocolo, para você executar. Mas lembrando, isso não quer dizer que se você faz 100% do meu protocolo, não significa que você vai sair. Por que isso acontece dessa forma? Porque nós somos indivíduos diferentes, nossa biologia é diferente. A ação que eu recebi foi uma, a ação que você tem pode ser outra. O seu pode ser, na própria execução da desobediência mental, você pode ter um avanço que eu não tive, ou você pode não ter nenhum avanço. Então não tem nada assim, nenhuma verdade universal. É o que a gente vai testar
né? Durante o tempo, a gente vai observando, você vai observando, e são passos simples, é só pela questão da observação. Se você observar, você vai conseguir entender como o seu corpo funciona, como a mente está trabalhando, e aí você vai por trás fazendo esses mini mecanismos para dar todo o suporte para a sua recuperação.